Você já sentiu como se tivesse nascido com um propósito? Como se houvesse algo importante, algo vital que você deveria fazer? Esta é a história de um homem chamado Jeremias. Ele era um profeta escolhido por Deus para entregar uma mensagem ao seu povo. Mas esta não era uma mensagem comum. Era uma mensagem de advertência, uma mensagem de verdade, uma mensagem que muitos não queriam ouvir. Jeremias viveu em uma época de grande turbulência e escuridão espiritual. O povo de Judá, a nação escolhida por Deus, havia se afastado dele. Eles estavam adorando ídolos, abraçando a iniquidade e ignorando os clamores dos pobres e oprimidos. Seus corações se tornaram frios e seus espíritos estavam longe do Senhor. Foi neste mundo, um mundo à beira da destruição, que Jeremias foi chamado. Deus, em seu infinito amor e misericórdia, escolheu Jeremias para ser sua voz, seu mensageiro da verdade para uma nação rebelde. Ele deveria ser um farol de luz em tempos de escuridão, uma voz clamando no deserto, chamando o povo de Deus de volta para si. Mas a missão de Jeremias não seria fácil. Exigiria coragem inabalável, fé inabalável e disposição para permanecer sozinho, mesmo quando o mundo parecesse estar desmoronando ao seu redor. A história de Jeremias não é apenas um conto antigo, é um lembrete do poder da fé e do amor inabalável de Deus. Mesmo nos momentos mais escuros, a esperança pode ser encontrada. O chamado de Jeremias para ser um profeta não foi algo que ele buscou. Ele se sentiu inadequado e com medo. Mas Deus viu algo especial em Jeremias. Quantas vezes evitamos o chamado de Deus em nossas vidas? Somos todos chamados para ser embaixadores de Cristo. Deus não chama os equipados, ele equipa os chamados. O livro de Jeremias começa com uma cena poderosa, um momento gravado no tempo em que o divino tocou o humano. Um jovem Jeremias, ainda encontrando seu caminho no mundo, é confrontado pela presença de Deus. Não foi um sussurro suave, um cutucão sutil ou um sonho passageiro. Este foi um encontro completo com o Todo-Poderoso, uma experiência que mudaria para sempre o curso de sua vida. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Antes que eu o formasse no ventre, eu o conheci, antes que você nascesse, eu o separei. Eu o designei como profeta para as nações. Jeremias 1:4-5 NVI. Imagine o peso dessas palavras, a magnitude da tarefa colocada diante dele. Esta não era uma chamada comum. Este era um mandato divino, uma missão da mais alta ordem. Jeremias, sobrecarregado pela enormidade de tudo isso, só pôde gaguejar. Ai, soberano Senhor, eu disse, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Jeremias 1:6 NVI. Suas palavras revelam uma mistura de medo e inadequação. Ele era jovem, inexperiente e extremamente consciente de suas próprias limitações. Como ele, um homem simples, poderia falar pelo Deus Todo-Poderoso? Como ele, com suas palavras vacilantes e mãos trêmulas, poderia esperar entregar uma mensagem que abalaria os próprios fundamentos de sua ação? A resposta de Jeremias ao chamado de Deus é relacionável e profundamente humana. Ele se sentiu inadequado, mal equipado e totalmente despreparado para a tarefa monumental que lhe foi atribuída. Ele era, afinal, apenas um homem, um vaso de barro, escolhido para carregar um tesouro que excedia em muito sua própria capacidade. Muitas vezes nos pegamos repetindo as palavras de Jeremias, recuando do chamado de Deus em nossas próprias vidas. Questionamos nossas habilidades, duvidamos de nossas forças e nos convencemos de que não somos dignos de ser usados por Ele. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e amor, não escolheu Jeremias porque ele era eloquente, experiente ou influente. Ele o escolheu porque viu seu coração, um coração humilde, disposto e aberto à sua direção. Deus não chama os qualificados, ele qualifica os chamados.
Ele pega pessoas comuns com suas falhas e imperfeições e as capacita a fazer coisas extraordinárias para a sua glória. Deus tranquiliza Jeremias dizendo: Não diga, eu sou muito jovem. Você deve ir a todos para quem eu te enviar e dizer tudo o que eu te ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você e vou resgatá-lo, declara o Senhor. Jeremias 1, 7 a 8, NVI. Essas palavras são um poderoso lembrete de que Deus não nos chama para trilhar essa jornada sozinhos. Ele promete estar conosco a cada passo do caminho para nos equipar, fortalecer e resgatar quando enfrentarmos oposição. Deus dá a Jeremias um vislumbre do futuro, uma visão do que o aguarda. É um futuro repleto de perigos e perseguição. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, declara o Senhor. Esta é uma promessa do Todo-Poderoso. Mas essa promessa vem com um fardo pesado, uma mensagem de advertência que Jeremias deve entregar. Eles se afastaram de Deus, abraçando a idolatria. Deus está prestes a desencadear seu julgamento. Jeremias é o portador desta notícia terrível, exortando o povo a se arrepender. Talvez eles ouçam e se convertam. Eles vão ouvir? Em sua presença. Imagine ser confiado a uma mensagem tão pesada, tão carregada de consequências, que poderia fazer seu coração bater forte e seus joelhos tremerem. Este era o fardo que Jeremias carregava, o peso da profecia repousando sobre seus ombros. Ele foi chamado para ser um sentinela na parede, para soar o alarme, para avisar o povo do perigo iminente. Vá e grite aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me da devoção de sua juventude, como uma noiva você me amou e me seguiu pelo deserto, por uma terra não semeada. Deus, em sua misericórdia, lembra seu povo de uma época em que seu amor por ele era puro, sua devoção inabalável, seus corações unidos em fidelidade à aliança. Mas aqueles dias pareciam uma memória distante, uma tapeçaria desbotada de um amor que havia esfriado. O povo havia se desviado muito de seu primeiro amor, seus corações seduzidos pelo fascínio do mundo, suas mentes cativadas por filosofias vazias e promessas enganosas. A mensagem de Jeremias era uma espada de dois gumes, uma mistura de julgamento e esperança, de advertência e promessa. Ele falou da justa ira de Deus, seu julgamento iminente sobre seus pecados e rebelião, mas ele também falou do amor inabalável de Deus, seu anseio por restaurá-los, curar suas quebras e recebê-los de volta em seu abraço amoroso. Seção 3. Uma voz no deserto. A voz de Jeremias, cheia da autoridade de Deus, caía em ouvidos surdos. O povo de Judá recusou-se a ouvir.
Eles o zombaram e ameaçaram sua vida. Ele se tornou uma voz solitária da verdade. A mancha de sua culpa está diante de mim, declara o Senhor. Rituais vazios foram fúteis. Seus corações permaneceram inalterados. Jeremias permaneceu fiel ao seu chamado. Ele se recusou a ser silenciado. Ele sabia o custo da desobediência. Movido pelo amor de Deus, ele falou a verdade. Sua história é um testemunho do poder da perseverança. A vida de Jeremias é um farol, lembrando-nos de que Deus está sempre trabalhando. Seção 1. O peso do isolamento. A jornada de Jeremias como profeta foi marcada por profundo isolamento. Ao carregar o peso da mensagem de Deus, ele se viu cada vez mais distante das mesmas pessoas que foi chamado para salvar. Seus avisos foram recebidos com suspeita e hostilidade. Esse isolamento era profundamente emocional e espiritual. Jeremias viveu em um mundo onde sua voz ecoava, de volta para ele em um vazio de solidão. A solidão para Jeremias era uma companhia constante. Em Jeremias 15:17, ele lamenta: Nunca me sentei na companhia de foliões. Fiquei sentado sozinho porque a tua mão estava sobre mim. Sua missão o diferenciava, criando um abismo entre ele e sua comunidade. O isolamento era um sinal de sua dedicação, mas também a fonte de sua mais profunda tristeza. A vida de um profeta costuma ser solitária. A experiência de Jeremias nos lembra que carregar a verdade às vezes pode significar trilhar um caminho sozinho. Essa solidão pode ser um cadinho e um santuário. É nesses momentos de profunda solidão que Jeremias se viu lutando com Deus, questionando seu próprio valor e reafirmando seu compromisso com seu chamado divino. Seu isolamento se tornou um testemunho de sua fé inabalável, uma declaração silenciosa de sua disposição de ser separado para um propósito mais elevado. No entanto, esse isolamento não aconteceu sem seus momentos de segurança divina. Deus estava sempre com ele, mesmo quando o mundo parecia virar as costas. Em Jeremias 1:19, Deus promete: Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o resgatarei, declara o Senhor. Esta promessa era a âncora de Jeremias, sua fonte de força em meio às ondas de rejeição e solidão. Era um lembrete de que, embora ele trilhasse um caminho solitário, ele nunca estava realmente sozinho. Seção 2. O desdém do povo. O ministério profético de Jeremias foi marcado por isolamento e rejeição. Suas mensagens de arrependimento foram recebidas com ridículo e hostilidade. Em Jeremias 20:7-8, ele confessa: Você me enganou, Senhor. Sou ridicularizado o dia todo. Todos zombam de mim. O escárnio foi profundamente pessoal, questionando sua integridade e lealdade a Deus. Apesar disso, Jeremias continuou a proclamar a verdade de Deus. O escárnio do povo refletia sua falta de vontade de encarar a verdade. Ao rejeitar Jeremias, eles estavam rejeitando a Deus. No entanto, em meio ao escárnio, houve momentos de vindicação divina. Deus prometeu fazer de Jeremias uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze. Talvez um dos aspectos mais pungentes da história de Jeremias sejam os gritos crus e honestos de seu coração. Em Jeremias 20:14-18, ele derrama seu desespero. Maldito seja o dia em que nasci, porque eu saí do ventre para ver problemas e tristezas. Esses gritos são as manifestações de um coração profundamente ferido pela rejeição e pela solidão. A transparência de Jeremias diante de Deus é um poderoso lembrete da vulnerabilidade. Seus lamentos ecoam os salmos de Davi, cheios de emoção crua, mas também de fé inabalável. A verdadeira fé não é a ausência de dúvida, mas a persistência da confiança. Jeremias questionou, chorou e lamentou, mas nunca se afastou de Deus.
Em Jeremias 15:20, Deus garante: Eu farei um muro para este povo, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo. A história de Jeremias fala a qualquer pessoa que já se sentiu isolada ou desprezada. Isso nos lembra que em nossa mais profunda tristeza, Deus está presente, ouvindo nossos clamores. A missão de Jeremias era entregar avisos terríveis a Judá. Sua voz profética era o sino de alarme na complacência espiritual. Em Jeremias 6,17, Deus lamenta: Eu designei vigias, mas você disse: Não vamos ouvir. A relutância do povo em dar ouvidos aos avisos de Jeremias foi uma rejeição a Deus. Esse desafio colocou Judá em um caminho perigoso. O coração de Jeremias doeu ao ver sua nação caminhando para a destruição. Seus avisos eram vívidos e urgentes, mas caíram em ouvidos surdos. Apesar de sua obstinação, Jeremias continuou sua missão com determinação. Ele entendeu a gravidade de seu papel como mensageiro de Deus. A vida de Jeremias nos lembra da importância de ouvir os avisos de Deus. Em suas visões proféticas, Jeremias viu as consequências da desobediência de Judá. Em Jeremias 9:11, Deus fala: Farei de Jerusalém um monte de ruínas. Essas visões eram avisos das consequências do pecado persistente. A desolação foi física, espiritual e emocional. As descrições de Jeremias foram gráficas, com o objetivo de cumprir o arrependimento. No entanto, suas representações de destruição apenas endureceram seus corações. O estado espiritual do povo estava em frangalhos. Em Jeremias 5:23, mas este povo tem corações obstinados e rebeldes. O papel de Jeremias era oferecer uma saída no meio do arrependimento. Seu coração ansiava por ver seu povo retornar à segurança. O ministério de Jeremias foi caracterizado por um chamado urgente ao arrependimento. Em Jeremias 3:22, Deus chama: Volte, povo infiel, eu o curarei de apostasia. No entanto, a resposta do povo foi uma recusa teimosa. Em Jeremias 7:13, Deus avisa: Eu falei com você repetidamente, mas você não ouviu. A consequência foi a destruição de Jerusalém e o exílio. O coração de Jeremias estava pesado com o conhecimento do que estava por vir. Apesar da tristeza, seu chamado ao arrependimento carregava esperança. Em Jeremias 18:8, Deus oferece: Se aquela nação se arrepender, eu me arrependerei. Os avisos de Jeremias nos desafiam a examinar nossos corações. Sua vida enfatiza que o julgamento de Deus está emparelhado com a misericórdia. Imagine viver uma vida em que cada palavra sua é recebida com hostilidade. Essa era a realidade de Jeremias, escolhido por Deus em um momento de crise. Sua mensagem raramente era bem recebida, sendo recebida com escárnio e escárnio. A vida de Jeremias foi uma batalha contra a opinião popular. Ele exortou o povo a voltar-se para Deus, mas suas palavras foram abafadas. Apesar da oposição, Jeremias permaneceu firme. Ele se recusou a ser silenciado ou comprometer sua mensagem. Sua força vinha de Deus, não de sua própria resiliência. A vida de Jeremias nos lembra que defender a verdade geralmente tem um custo. Podemos tirar força de seu exemplo em tempos de oposição. O compromisso de Jeremias com a verdade de Deus teve um preço alto. Ele enfrentou abuso verbal, perseguição física e prisão. Em Jeremias 38, ele foi falsamente acusado e jogado em uma cisterna. A cisterna simbolizava desespero e desesperança. No entanto, mesmo naquele lugar escuro, Deus não o abandonou. A prisão de Jeremias destacou a crueldade humana. Seus captores não reconheceram que estavam perseguindo a Deus. Suas tentativas de silenciá-lo amplificaram sua mensagem.
Mesmo em sua hora mais escura, a fé de Jeremias não vacilou. Deus enviou libertação por meio de Ebed-Meleque, que o resgatou. Seção 3. Fé inabalável. A vida de Jeremias foi uma tapeçaria tecida com fios de sofrimento e triunfo. Ele experimentou a dor da traição, a agonia da solidão e o desespero da prisão. No entanto, sua fé em Deus permaneceu inabalável. No capítulo 15 de Jeremias, versículo 20, Deus garante a Jeremias, dizendo: Eu o farei um muro para este povo, um muro fortificado de bronze. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo. Essas palavras se tornaram a âncora de Jeremias, sua fonte de esperança. A fé inabalável de Jeremias é um testemunho do poder da presença de Deus. Seção 1. Um vislumbre na escuridão. A mensagem de Jeremias, embora repleta de avisos de julgamento, tinha vislumbres de esperança. Ele falava da destruição vindoura, mas também de restauração e cura, um tempo de fidelidade renovada à aliança. Essa esperança era uma promessa vibrante, enraizada no caráter de Deus. Em meio a anúncios de julgamento, Deus oferece um vislumbre de esperança, uma promessa de restauração e renovação. Jeremias 29:11 afirma: Pois eu conheço os planos que tenho para você, declara o Senhor, planos para prosperá-lo e não para prejudicá-lo, planos para dar-lhe esperança e um futuro. Era um lembrete de que mesmo nas noites mais escuras, o amanhecer surgiria, trazendo a promessa de um novo dia e um futuro cheio de esperança. Seção 2. Sementes de restauração. Jeremias profetizou a destruição de Jerusalém e o exílio de seu povo, mas também falou de um tempo em que Deus reuniria seu rebanho disperso, trazendo-os de volta para a terra prometida, estabelecendo uma nova aliança, escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações. Jeremias capítulo 31, versículos 33 a 34. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel, declara o Senhor. Porei minha lei em suas mentes e a escreverei em seus corações. Eu serei seu Deus, e eles serão meu povo. Pois eu perdoarei sua iniquidade e não me lembrarei mais de seus pecados. Esta promessa de uma nova aliança é para todos que colocam sua fé em Jesus Cristo. Por meio de sua morte e ressurreição, ele estabeleceu uma nova aliança, uma aliança de graça e misericórdia, oferecendo perdão, esperança e vida eterna. Suas palavras servem como um farol de esperança, lembrando-nos de que Deus está trabalhando, abrindo um caminho para experimentarmos seu amor. Seção 3. Um legado de esperança. A vida e o ministério de Jeremias são um testemunho do poder da esperança, mesmo diante de oposição esmagadora. Ele ousou falar a verdade ao poder e se apegou às promessas de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Seu legado é de fé inabalável e obediência corajosa. Jeremias permaneceu um farol de esperança para o povo de Judá. Ele os lembrou que Deus não os havia abandonado. Ele apontou para um futuro cheio de esperança, onde a justiça rolaria como águas. A história de Jeremias nos desafia a defender a verdade e a nos agarrar à esperança. Deus pode usar pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Que sejamos conhecidos como pessoas de esperança, como Jeremias.